Olá, galera. Estamos aqui reunidos no nosso Muquifo Studio e vamos bater um papo com o pessoal da Escola da Vida, com a Débora, com a Ana Elisa. Trouxe para eles aqui a nossa Regina Casé, a nossa Marília Gabriela e o Cola. Quem é o Cola? Não sei, não tem... Pode falar. O nosso pequeno Buda. Cara. E a ideia desse encontro é a gente poder fazer algumas perguntas, aprofundar no tema, que não foi possível fazer, porque só foram 2 dias de conversa, de treinamento, naqueles 2 dias, que dia foi, Mimi? 26 e 27. 26 e 27 de junho. Então, eu vou começar a fazer uma pergunta que eu fiquei em dúvida na hora, até conversei rapidamente com a Débora. Débora, de certa forma, dá a impressão de que os professores são sempre receptivos a esse tipo de trabalho, que já abraçam a ideia, só que pelo menos na nossa realidade, não sei se é geral, imagino que sim, tem muito professor também que já é muito pessimista, já é meio ranheta, já reclama de tudo, não é assim, não vai dar certo, tal. Existe esse tipo de resistência também ou sempre a recepção é positiva? Olha, nós temos 80% de aceitação. Então, assim, a maior parte aceita bem, é tranquilo, não tem problema. Mas existem, por exemplo, os professores de algumas áreas de humanas específicas que ficam com medo de o que a gente vai falar para os alunos, que abordagem, a questão religiosa e tudo mais. Normalmente, quando tem alguma rejeição, é mais na linha do que será falado. Se a gente vai querer fazer a cabeça dos alunos de forma religiosa. Então, o que a gente faz é explicar incansavelmente, quantas vezes cada professor quiser, de que a gente não vai fazer isso, e mostrar para ele até, às vezes, o material, contar um pouquinho, simular uma palestra, alguma coisa assim. Então, eu já tive professores que não gostaram, mas como a maioria normalmente gosta e aceita, então eles acabam sendo, assim, voto perdido, mas ficam durante a semana de olho. Então, assim, vou ficar no pé, vamos ver se eles fazem ou falam alguma coisa que eu possa reprovar. E a gente tenta, assim, no que depender de nós, seguir a paz com todos. Então, conversa, chama para perto, mostra o que a gente vai falar, não retruca. Então, se o professor entra e sai na hora da palestra, encara, solta alguma piadinha, alguma coisa assim, a gente ignora, tenta relevar, tudo bem, ele está na posição dele, com medo de alguma coisa, não sei. Então, existe, mas a gente vai tentando trabalhar isso para não ter problema com o professor, inimizade, nada disso. Agora, tem escolas assim que os professores se levantam contra. Não foi a experiência de São José dos Campos, mas em algumas cidades do Brasil aconteceu. De professores reunirem a direção e falar, não quero que esse trabalho aconteça com a minha turma. E aí a decisão não é nossa, a decisão é da direção da escola. Então, a gente vai argumentar e aguardar. Como? Põe a equipe para orar. Chama todo mundo, gente. Vamos orar por isso. Se for da vontade de Deus que o trabalho aconteça nessa escola, a gente vai conseguir fazer. Então, acho que é um bom caminho, mas nunca dar inimizade, nunca bater de frente, nunca encarar um professor. Não é legal, não é bom, porque depois não flui o trabalho, né? E ele é a casa dele, né? Nós estamos entrando na casa dele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e tal. Mas acontece sim. Diante dos professores, eu queria fazer uma pergunta para você. Na nossa igreja, a gente tem muitos professores já que trabalham na rede. Não sei se já teve alguma experiência de que o professor é um dos voluntários da Escola da Vida. Se ele já esteve na escola e ele pode encabeçar essa reunião junto com os professores. Não sei se vocês já tiveram experiência de professores de voluntário na Escola da Vida e deram algum feedback depois de retorno dos professores que eles comentaram. Não sei se já teve essa experiência. Nós sempre temos, assim, depoimentos muito bons dos professores. Sempre temos retornos. Os professores cristãos, normalmente, assim, vão conhecendo o projeto e percebem, lógico, vêm procurar a gente. Então, são os que mais apoiam durante a semana e nos ajudam e tudo mais. Influenciam os outros professores, é lógico. Eu ainda não tive, assim, um professor que eu conheci em outro contexto, e aí eu fui para a escola dele e ele era um voluntário nosso lá. Essa experiência a gente ainda não teve. Mas se tiver, é maravilhoso, porque mais portas abertas ainda. E aí o professor vai saber como funciona aquela escola, as regras, a realidade da escola. Se torna uma referência, de certa forma, do projeto na escola. Ele dá o aval dele, né? Então,
O que acontece, sim, é quando eu vou numa escola e um professor daquela escola indica a outra escola que ele já trabalha. Então, quando a gente chega nessa outra escola, aquele professor já nos conhece. Então, ele que nos recebe, ele que nos leva até a direção da escola. Então, isso é bem legal também. Ajuda muito. Tá. Eu gostaria de saber, Débora, a questão do pós. Como é que funciona tudo isso efetivamente, né, na prática, depois? A Escola da Vida foi lindo, foi maravilhoso, foi um negócio muito legal. Acabou aquela semana. Como, o máximo que eu entendi ali, é que vocês retornam para entregar as cartas, né? E depois? Tá. A gente tem trabalhado dentro da MPC agora muito pesado com relação ao que a gente chama de consolidação de frutos. Por quê? Porque a gente quer consolidar aquele fruto que aconteceu durante a Semana da Escola da Vida. Até para nós, uma referência disso, assim, é quando a gente ouve falar das cruzadas evangelísticas, década de 80, década de 90, aquela coisa maravilhosa, uma grande colheita, só que assim, o que realmente ficou? Quais são as pessoas que ficam? Então, dentro da missão da MPC, dentro da visão da MPC, está também a gente evangelizar e discipular essa juventude. Como que a gente vai fazer? Então, tem algumas estratégias. A primeira delas, e a mais fácil, a mais rápida de acontecer, e que pega o gancho na Escola da Vida, a gente viu alguma coisa no workshop também disso, que é o Projeto Melhor Amigo. O que é o Projeto Melhor Amigo? A gente reúne os alunos cristãos da escola, que preencheram numa fichinha de decisão para nós. Sou cristão e quero evangelizar na minha escola. Então, a gente convida esses alunos para um encontro e fala assim, viram a Escola da Vida? Perceberam? Querem realmente? Isso que vocês anotaram é verdade? Você quer evangelizar na sua escola? Então, a gente entrega para eles um primeiro material, que é uma revista, o Melhor Amigo, da Ama Evangelizar, não sei se vocês conhecem, é um projeto bem legal. E aí a MPC desenvolveu algumas dinâmicas e algumas formas para os alunos trabalharem com os seus amigos. Então, eles fazem um pequeno grupo, na hora do intervalo, uma vez por semana, começa entre os cristãos, e aí vão convidando os amigos da escola. Então, esse é um primeiro ministério de consolidação, que pode começar logo depois da Escola da Vida, e ser um trabalho contínuo, funcional o ano inteiro na escola. Os protagonistas são os alunos, então quem coordena, quem marca a reunião, quem divide tema, são os alunos. E aí o que a equipe faz? Dá apoio. Vai visitar esses meninos, pergunta para os líderes como é que está rolando, está sendo fácil, difícil, tarará. Depois, quais são... Tem, assim, N possibilidades que a própria equipe também pode criar de consolidação. Né? Cada lugar vai criando. Mas existem acampamentos evangelísticos, que é uma estratégia de consolidação maravilhosa. Então, você foi numa escola, ou fizemos 2, 3 escolas da vida. Agora a gente vai marcar um acampamento para 50 jovens das escolas que queiram ir. Então, faz uma autorização para os pais, explica para a escola, passa o final de semana com esses meninos. Então, gente, Ministério de Acampamento, vocês sabem, funciona, é uma bênção. Até uma dúvida, diante disso que você está falando, a gente até pensou nisso, porque antes de a gente estar tendo um workshop, a gente pensou, ok, então faz o trabalho na Escola da Vida, a gente tem lá o tempo, e aí depois a gente faz um evento de rede na igreja. Um evento jovem, de alcançar esses jovens que são atendidos nas escolas. Isso já aconteceu? Vocês já viram isso? Algum movimento de igrejas que ajudaram como voluntários e fizeram isso, deram esse retorno para a escola, próxima à escola? Já aconteceu isso? Já aconteceu. É desejável que a Escola da Vida tenha igrejas parceiras. O que a gente não quer? A gente não quer falar, durante o projeto Escola da Vida, levantar bandeira de igreja nenhuma, como a gente já conversou. Mas, naturalmente, eles procuram. Claro, eles procuram, eles querem crescer, eles querem aprender mais. E a gente não vai impedir isso, de forma alguma. Então, vocês podem fazer impactos evangelísticos. Por exemplo, eu fiz a Escola da Vida naquela escola. A gente não tem como fazer um acampamento agora, mas começamos o clubinho, que é esse encontro dos alunos, uma vez por semana. Essa é a primeira coisa. Então, vamos fazer um clubão, que esse é o nome de um dos ministérios da MPC. O que é o clubão? É o encontro dos clubinhos. Os alunos vão se encontrar de todas as escolas por onde a gente passou, para fazer uma noite legal, seja uma noite de jogos, por exemplo. Tem um pessoal que está fazendo agora a Casa do Estudante. Então, pegar a Sala do Estudante. Montaram uma sala para os estudantes irem lá 2 vezes por semana. Reforço escolar, devocional,
colocaram videogame, um monte de coisa para os meninos jogarem. Eles saem da escola, o que eu vou fazer? Vou ficar na rua? Ah, não, vou lá para a sala do estudante. Hoje tem sala do estudante. E acontece onde essa sala? Então, cada lugar... Eu, por exemplo, em São José, eu não tenho uma sala que eu possa fazer isso. Então, eu preciso de um lugar emprestado. Pode ser uma igreja. Pode ser uma igreja. Pode ser uma igreja. Entendeu? Legal. Pode ser uma igreja. A gente vai fazer um encontro de estudantes na igreja tal. Entendeu? Então, isso pode ser feito. Outro trabalho de consolidação legal é o de capelania escolar, que é muito desejável. Você conseguir colocar um capelão na escola é maravilhoso. E existe já literatura no Brasil de capelania escolar. Tem bastante coisa. O pessoal da Rádio Transmundial tem... eles estão agora no 5º livro dessa área de capelania escolar. Tem o Congresso de Capelania Escolar, que é anual também. Tem material disso, DVD e tudo mais. Como fazer, as estratégias todas. No caso, acabam sendo assim, tantas variáveis que por isso que vocês frisam tanto a importância de ter uma equipe grande, uma equipe forte. Porque talvez... o que a pessoa pensa é, fui lá uma semana, fiz o trabalho, acabou. Mas a sequência é o mais difícil, é isso que vocês têm observado? É o mais difícil, porque todo trabalho que exige uma continuidade maior, acaba assim, as pessoas... É uma força-tarefa de uma semana. Então, eu corro, eu dou um jeitinho no meu trabalho, eu mudo um horário. Você precisa ter o que a gente tem chamado de uma equipe nuclear. Eu tenho uma equipe básica que vai fazer a Escola da Vida. Ótimo. Lindo, 20, 30 pessoas. Mas quem é a minha equipe nuclear que vai pensar nesses estudantes depois? Quem eu posso contar, né? Com quem eu posso contar. E eu acho assim também, é o que a gente tem sentido, o trabalho voluntário, ele tem que ser muito bem cuidado. O voluntariado, ele às vezes parece que pode ser uma coisa mais solta do que o outro trabalho. E todos esses ministérios funcionam muito com base no voluntariado. Então, o que você vai precisar fazer? Chamar essa turma, acompanhar essa equipe, conversar, listar o que de fato a pessoa pode fazer, o que ela pode assumir ou não. Às vezes, ela só pode trabalhar na Escola da Vida. Talvez seja mais inteligente ter uma outra equipe, que seja uma equipe que vai cuidar da consolidação. Entendeu? Porque aí eu não exijo muito de todo mundo, porque isso frustra, né? Frustra a pessoa, frustra a liderança. Tem que ter um cuidado com isso. É melhor que a pessoa faça menos e faça bem feito do que as mesmas pessoas fazendo tudo. Comprometimento é importante, né? Muito importante. A pessoa que vai ser voluntária, ela tem que... não vou fazer, mas se não der, eu não vou. Não, ela tem que se comprometer com aquilo que ela está fazendo, né? Claro. É muito... Igrejas tem várias, Tem várias. À disposição, entendeu? Ok. É que a gente vive, assim, um momento de acertar justamente essa questão da consolidação na nossa igreja. Por isso que a gente tem preocupação grande com isso, né? Entendi. Então, deixa eu aproveitar e perguntar dos professores. Vocês fazem esse café, são muito bem recebidos, os professores gostam, mas e depois? Vocês têm também um trabalho de consolidação? Vocês retornam lá a cada 2 meses para pegar um feedback deles ou não? Queria saber como acontece isso. Não. Hoje não existe um projeto de consolidação com professores dentro da MPC. Isso é uma coisa ainda embrionária. A gente tem conversado. Eu, por exemplo, em São José, percebi essa necessidade. E essa carência, vontade dos professores, assim, de receber alguma coisa diferente, que não seja exigência do Ministério da Educação, sabe? Uma coisa assim, mais mimo, mais próximo, mais pessoal. Então, conversei com um professor da FAAP, que ele dá aula de criatividade. E ele se dispôs a dar um curso para os professores de São José sobre criatividade. Eu vou fazer um evento para professores na Semana do Professor. Então, legal, poxa, vamos fazer isso. Não numa escola, com todos os professores. Com todos, eu vou convidar todos os professores das escolas que nós já passamos para que eles estejam com a gente. Por quê? Já existe uma afinidade, já existe um crédito, né? Agora, a Mocidade para Cristo é uma missão que tem o seu trabalho, o seu ministério principal é com juventude. Então, a gente também não pode, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas assim... eu outro dia estava falando com a Ana disso, que a gente olha e fala assim, poxa, vi uma reportagem sobre os indígenas morrendo sem Jesus. Eu quero ir salvar os índios. Aí eu vejo um trabalho legal com os mendigos, não sei de onde. Eu quero salvar os mendigos. Você entra numa crise de Messias. Então, assim, não é isso que a gente estava falando? Salvar o mundo.
Então, assim, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão? Certo. É juventude. Então, no ambiente escolar, você acaba vendo também outras necessidades. Então, a gente vai trabalhar essas necessidades? Vai. Qual a maior delas hoje? Os pais. Agora tem essa coisa dos professores. Vamos fazer alguma coisa. Mas eu não posso, assim, abraçar todo mundo, entendeu? Eu te pergunto isso porque tudo começou com uma indignação dos educadores, né? Então, a gente começou com isso, né? Então, a gente trouxe os educadores para perto querendo mudar uma realidade. Então, realmente, a gente entende os alunos, mas a gente entende assim, um aluno, ele vai contagiar alguns, mas um professor pode salvar uma geração, né? Legal, Ele tem um acesso a 200 alunos semanalmente, mais do que isso às vezes. Então, a gente tem trazido esses educadores para perto para falar que, mesmo que você tenha um baixo salário, mesmo que você tenha salas superlotadas, vale a pena. Fique na sua posição, você tem uma vocação, você não está na escola por acaso, você está lá e você pode fazer uma diferença. Então, a gente entende isso mesmo, que o MPC vai somar com a gente, mas a gente está querendo trazer esses educadores para perto. Por isso que a gente está sendo assim meio chatinho. Não, mas é muito legal. É muito legal e faz todo sentido. Eu acho muito válido e assim, façam, arrisquem e compartilhem com a gente. Quem sabe daqui a pouco é o inverso. Eu venho aqui aprender com vocês. O que vocês estão fazendo com os educadores? Eu quero fazer legal. também. Né? É exatamente uma coisa que eu ia perguntar. Qual é o grau de... Não sei se existe essa palavra, gente, se eu vou conseguir falar. Adaptabilidade que o MPC permite, né? Quanto que a gente pode adaptar para a nossa realidade? Porque imagino que São José dos Campos seja uma realidade, aqui a gente tem outra. Até eu comentava ontem que aqui a gente tem a 4ª maior rede municipal do estado. Então, são 72 escolas, fora as estaduais, fora as particulares. Então, é muita coisa. Então, a gente precisa ter uma coisa com a nossa cara. A maioria da população de periferia, a gente tem os grupos pequenos que funcionam as células nos bairros, então que de repente isso já dá um diferencial também. Quanto a gente pode adaptar isso, essa visão do MPC? É o seguinte, assim, o escopo do projeto é o que não pode ser alterado. Então, o Escola da Vida funciona como? Ele funciona durante uma semana, ele tem 4 temas de segunda a quinta-feira, sendo escolhidos pela escola, né? E na sexta-feira, o tema principal é o princípio do amor, onde a gente fala do amor de Jesus, do relacionamento, da possibilidade de um relacionamento com Deus e tal. Existe esse evento cultural, essa forma de fazer o projeto com criatividade, de um jeito diferente. Tudo isso é, assim, essencial. O escopo do projeto, que é aquilo que a gente explicou para vocês, as 7 etapas que existem dentro do projeto. Então, tudo isso, assim, é essencial. Que aconteça e precisa acontecer. Não pode deixar de acontecer. Agora, conteúdo de palestras. Já existem palestras prontas. Débora, a gente pode mudar alguma coisa? Colocar um conteúdo mais ou menos? Um vídeo diferente? Isso é tranquilo, né? Com relação a conteúdo que tem a ver com a realidade de vocês. Não tem problema nenhum. Né? O que a gente pede, assim... o escopo, o que é o projeto, 7 passos do projeto, ele precisa acontecer porque senão descaracteriza. Né? E ele foi estudado de uma forma para que funcione desse jeito. Né? Agora existe assim. Eu fui numa escola, nós fizemos Escola da Vida semana passada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Porque a gente está implantando o Ministério do MPC lá. Então a diretoria nos reuniu. Falou, olha, foi na quarta-feira, eu preciso que vocês terminem o projeto amanhã, na quinta. Por quê? Porque os alunos não vêm na sexta-feira. O que a gente vai fazer? Vamos adaptar, né? 3 palestras e o encerramento. Evento cultural, tudo direitinho. Então, essas coisas, não é engessado. Tem que fazer desse jeito, usar o nosso material dessa forma, usar os nossos vídeos, Não, isso não. É importante que o nome do projeto não seja alterado, né? Algumas coisas assim, até nós temos o termo de compromisso que explica direitinho o que não pode ser alterado, mas de uma forma geral o projeto é muito flexível. A MPC é tranquila nesse sentido. A gente isso até queria perguntar para a Anelisa, como você chegou nisso? Se você passou por numa escola, foi convidado através de uma igreja, como você chegou a estar hoje trabalhando isso e tal hoje? Você só atua na Escola da Vida junto ou você está envolvida
com a MPC, em outras atividades, outros eventos e tal? Por enquanto, eu estou atuando só na Escola da Vida. Eu conheci através de um pastor, inclusive de Praia Grande. Né? O pastor Jucimar. Exatamente, o pastor Jucimar. Eu morando perto ali do escritório, mas eu fui conhecer através desse pastor de Praia Grande e comecei a ir atrás da Débora e perguntar, deixa eu conhecer mais, né? Porque ele me apresentou também com um super brilho nos olhos para trazer aqui para a Baixada Santista e tal. E como que foi o processo seletivo para você poder entrar na equipe? Até acho que é legal isso, porque como tem muito jovem... Ela vai explicar, vocês vão ver. Tem muitos jovens na nossa igreja. Como que foi que você conseguiu entrar? Foi muito difícil? Não, absolutamente. A gente, na verdade, olha, foi muito engraçado. Eu liguei para ela numa sexta-feira, me apresentei, acho que o pastor Jucimar já tinha falado, né? Tô mandando uma menina aí, por favor, dar umas cajadadas nela. Aí a gente marcou, conversou num almoço e no dia seguinte ela falou, reunião, né? A gente tem, porque a MPC lá de São José tem reuniões semanais e às vezes quinzenais. E aí eu comecei a participar das reuniões que tem toda segunda-feira e por eu não morar na mesma cidade, eu moro na cidade vizinha, não consigo participar de todos. Agora eu tenho conseguido, né, me adaptar um pouco mais, mas eu estava participando só de alguns, dependendo do horário, né, porque de noite principalmente era mais difícil para mim, e aprendendo. Faz uma abertura, vai numa reunião com a diretora, que eu já fui uma vez com ela, né, numa reunião com o diretor, vai no café. Santa Maria você teve também? Santa Maria não, eu fiquei... Aí já de Santa Maria, que já era o meu quarto, quando aconteceu de Santa Maria, estava acontecendo simultaneamente lá em São José. E era uma outra moça que estava coordenando e eu ajudei ela em toda essa parte de coordenação e tal. E aprendendo ali na prática, né, os princípios são os básicos. E aí, é isso. Posso perguntar, nosso tempo está acabando, sobre o EJA? Porque a gente sabe que o EJA é o pessoal que trabalha, né, é um pessoal mais adulto, mais maduro. O camarada não vai ali porque ele quer ir para a escola, né? Ele vai porque realmente ele necessita e ele tem alguns objetivos maiores. E eu queria saber como que é esse trabalho. Tá. Nós temos 2 públicos que são um pouquinho diferentes. Não vou falar mais difíceis, mas que a gente precisa adaptar algumas coisas. Que são os 2 públicos extremos. O EJA, normalmente o pessoal mais velho. Então, o que a gente faz? Alguns vídeos você precisa trocar, algumas animações você precisa mudar. Então, o que a gente vai fazer sempre é estudar o público. Qual a idade deles? Eles trabalham onde? Que tipo de trabalho eles fazem? Normalmente, a direção da escola, existe um mapeamento que a gente faz da escola, para entender a característica daquele público. Okay. Isso então, vocês fazem pré, na reunião com a direção da escola. Porque eu preciso saber como eles são, o que eles fazem. Eles chegam muito cansados? Normalmente sim. Então, eu não posso ficar demorando demais, falando muitas coisas que vão cansá-los. Então, é só uma questão de adaptação. Talvez, nesse caso, colocar um palestrante um pouquinho mais velho para falar. Não colocar uma pessoa muito novinha. Porque aí eles vão se sentir referência, assim. É uma questão... o que esse menino, que essa menina quer falar para mim? Entendeu? As brincadeiras mudam, as dinâmicas mudam. Então, é uma questão de adaptação. Entender como que é o público. E para a equipe acaba facilitando, porque aquele pessoal que quer estar integrado na equipe e de repente trabalha o dia inteiro, à noite teria essa disponibilidade. Exatamente. Então, assim, é desejável, é bom fazer, mas o projeto, ele tem foco no pessoal do ensino fundamental 2, e médio. Então, 7º, 8º e tal, e ensino médio. Tem mais a ver com eles, tem essa linguagem. Agora, tem muitas escolas, que é o que acontece com a gente, por isso que tem que adaptar, que fala assim, olha, eu quero projeto, mas eu quero que vocês façam para todos. Eu não aceito que não faça para o EJA. Vocês então, já fizeram para Fundamental 1? Então, esse é o outro público. Especial também? Ainda não fiz. Mas já fez na Fundação Casa. Já fizemos. Legal, essa foi uma das nossas experiências mais incríveis. Foi maravilhoso. Bacana, Maravilhoso. E as portas da Fundação Casa estão abertas para nós hoje. Se a gente quiser fazer lá, pode fazer. No mesmo formato? Fizemos igual assim, semana inteira, uma palestra por dia. Coloquei um pessoal um pouquinho mais velho para falar. Mudei algumas coisas. De novo, estudar o público, né? Okay. Fala um pouquinho do Fundamental 1. O Fundamental 1 é um pouco diferente, porque
11, 12 anos, né? Eles têm uma linguagem muito diferente, é muito, realmente, a distância entre sexta série e sétima série, né? Que é 7º ano e 8º ano, é diferente. Então, às vezes, precisa dar uma adaptada nos slides, pular algumas coisas que a gente fala. Para os mais velhos, precisa dar uma diminuída. A atenção deles é muito diferente. Você precisa cativar eles a todo momento. Então, tem que interagir com vídeo, interagir com uma dinâmica, interagir com chamando um grupinho ou aquela menina, aquele menino, né? Para sempre chamar a atenção deles. Porque eles e às vezes também tomar cuidado para não ter uma palestra que vai despertar os interesses, porque às vezes eles não passaram por aquela experiência, né? Porque às vezes 11, 12 anos não passou por algumas coisas que um de 15 já passou. E adaptando, né? Eles já estão muito conhecidinhos de muitas coisas. Claro. Né? Eles mesmos fazem algumas piadinhas com a gente que a gente fala, nossa, o que é isso, né? 11 anos. Mas a diferença é essa, é a linguagem e o nível de atenção deles é completamente diferente. Você precisa estar a cada 7 segundos se renovando. Isso mesmo. Né? Bom, eu tenho mais uma pergunta. Como eu falei, volto a bater na tecla da nossa realidade aqui, que é de uma rede muito grande. Inclusive, várias escolas têm 4 turnos, ainda aquele período intermediário, das 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7, e à noite das 7 às 11 de novo. A experiência de vocês mostra assim, que uma equipe tem perna para fazer com todas as turmas na mesma época, o ideal é fazer uma de cada vez? Como é que vocês veem isso? Não tem perna, gente. Já deixa eu... Porque assim, a gente olha isso tudo e quer ganhar o mundo. E quando vocês fizerem o primeiro, aí vocês vão querer fazer todas as escolas do planeta, vamos alcançar as escolas, porque é uma delícia. A gente aprende muito. Você recebe muito mais do que dá. Essa é a verdade. Só que a gente tem que prezar pela excelência do projeto. Por quê? Eu posso fazer com o mesmo palestrante 3 períodos num dia. Como essa pessoa estará no 3º período? Morta. Ah, mas um professor faz isso todos os dias. Ok, mas nós não estamos lá para dar mais uma aula. Cada palestra é única. Cada palestra é única. A gente tem falado muito disso. Quando eu converso com a equipe, e é uma tendência, se você exagera na quantidade, é entrar numa linha de produção. Ah, nós já sabemos, o projeto é assim, a palestra, fulano você dá tal palestra, ciclano dá aquela, você dá a abertura, o outro mexe no data show. Vira uma linha de produção. E não é. Porque para aquela escola é único. Aquela palestra para aquele aluno é só aquela. Então, o que eu tenho pensado na minha realidade, porque eu estou nessa luta também. São José dos Campos é uma cidade de quase 800 mil pessoas. Tem muita gente e muita escola. Então, vale a pena buscar outras igrejas, pensar em parcerias. Então, vamos fazer Escola da Vida daquele bairro em parceria com os voluntários da igreja tal. Eu tenho pensado nisso. Buscar mais ajuda para alcançar o maior número de escolas. Agora, fazer com a mesma equipe mais de 2 períodos até dá, se a sua equipe já está caminhando bem. Então, eu fiz alguns, a equipe está legal, vou fazer 7 às 11 e vou fazer das 3 às 7. Dá um tempinho para a galera respirar no meio do dia, almoçar e vamos fazer. Se não for uma quantidade muito grande de alunos, dá. Lembrando que você teve na semana anterior 2 cafés de professores, 2 passadas pela escola divulgando redação. Você vai ter redação de 2 períodos para responder na semana seguinte. Você entendeu? Um volume muito então, grande. talvez valha a pena organizar, caminhar aos pouquinhos e montar outras equipes em parceria com outros lugares, com outras igrejas que possam ajudar a gente nesse processo. Tá bom? Okay. Certo? Bom, disse que era a última, a Mimi vai pegar, mas eu vou falar mais uma. A última, agora é a Tá última mesmo. Joia. Vocês têm adolescentes ajudando no projeto? Como é que vocês veem a participação de adolescentes nesse tipo de atividade? Coisa mais maravilhosa do mundo, não A é? melhor coisa, a gente tem 2. Tem uma menina, né? E é muito legal, porque o pessoal olha pra ela, nossa, uma adolescente aqui, né? Ela tá fazendo aqui, os meninos ficam olhando, né? Que ela é super bonita e tal, e prestam atenção. Ela não fala, né, em palestras. Não, mas ajuda ela a arrumar ajuda em tudo. em tudo. E é assim, nossa, uma adolescente como eu, tô fazendo parte desse projeto. Vira uma referência para os alunos. Será que ela gostou lá E eles dentro? perguntam, falam assim, por que você trabalha nesse projeto? Por que você acha legal? Eles se identificam.
Tem um outro menino. A banda de Escola da Vida tem uns 3, 4 adolescentes. Nossa, então é é uma muito sensação. legal. É É a a sensação sensação. da escola. Porque eles falam, poxa, o cara tem a minha idade e tá aqui tocando guitarra na minha escola. Como assim? Então é Aqui uma tá faltando referência aula. legal. Outra coisa muito boa de adolescente trabalhando é que adolescente tem pique, né? Então eu Tem falo assim, tempo, gente, né? tem que arrumar a cadeira, precisa fazer tal coisa, precisa subir as fotos no Face. Ah, pra ele? Não tem nenhum problema em ficar subindo foto pra mim no Face, entendeu? Então o que precisa é saber o que eu vou dar de responsabilidade, de tarefa para esses meninos. Agora, eles têm tempo, eles têm disposição. Eu acho que pode ser assim... Se eu fosse líder de adolescente de uma igreja, maravilhoso, porque eu vou ensinar os meninos a servirem desde cedo, envolvê-los numa causa, que é a causa do evangelho, enfim. Nessa caminhada, a gente pode ir discipulando os meninos também. Então, é muito desejável, muito mesmo.